e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ontem nós lemos o capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Lá, aproveite os melhores dias da sua vida com o Criador. Esse é o Salomão velho, né? E agora estamos lendo os versos, né, 7 e 8 desse mesmo capítulo 12. O pó volte à terra. Quer dizer, todo o destino do homem, se não for bem aproveitado, vai terminar do mesmo jeito daquele que aproveitou bem. Igual, pó volta para a terra. E o espírito, que é a palavra ruá aqui, que é a mesma palavra lá de Gênesis 2, verso 7, né? Criou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego, ruá, e ele se tornou uma alma vivente. Então aqui está dizendo, é esse mesmo ruá, é o fôlego da vida. O pó volta para a terra, ok, e o fôlego da vida volta para Deus. Então diz assim, todo mundo termina assim, então é melhor escolher bem os caminhos, não é? Na velhice, todos terminarão dessa forma. O pó volta para a terra, não tem uma segunda chance, não tem um lugar intermediário para que você possa pagar os seus pecados e poder entrar no reino de Deus. Não, primeiro porque a gente vai esperar Jesus voltar para todos ressuscitarem. Ninguém vai preceder ninguém, não é? Então, o pó volta para a terra. Pensa bem nisso. Vale a pena servir o Senhor. Nós vamos morrer todos um dia, se Jesus não volta antes. Então, vamos aproveitar bem cada minuto da nossa vida. Para alguns, aproveitar bem cada minuto da vida significa fazer tudo o que dá na cabeça. Ter prazer, não é isso. É fazer alguma coisa que a gente possa colher frutos na eternidade. Guardar o tesouro onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Esse é o segredo da vida cristã, essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós nos baseamos aqui num capítulo da Bíblia, cada dia, um capítulo especial cada dia na sequência. Nós já entramos no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas. Hoje vamos ver Crônicas capítulo 3. Cada um vai tendo aqui uma sequência na construção dessa ideia de que Deus está cuidando de tudo. Deus está interferindo na história. E a grande preocupação de Crônicas é mostrar Davi, o reino de Judá, a sequência dos reis e depois dos que vieram após o cativeiro, né, que deram essa sequência da família de Davi para o Messias vir dali uns anos para frente. Então, essa é a segurança que Deus está querendo dar através do livro de Crônicas. É importante, espero que você esteja gostando, vale a pena. Se perdeu ontem, aí, se você perdeu ontem, anteontem, dá uma verificadinha aí para você não perder essa linha, tá bom? Nós estamos aqui todos os dias às 6 da manhã, depois às 3 na repetição. Estamos também no YouTube, lá temos todos os capítulos da Bíblia gravados. Você pode ter ali, inclusive, do pastor Fávero, que gravou de Salmos até Malaquias. Fez um excelente trabalho. Um abraço para esse meu amigo que começou o programa aqui no Brasil. E nós temos o privilégio de darmos continuidade a esse trabalho bonito, estudar a Bíblia. Estamos também no YouTube, né? Além do YouTube, se você não está lá, se inscreva ainda, né? Mas estamos no NT Play, Spotify, no Deezer, estamos também nas mídias sociais todas, acho que eu falei todas, né? São tantas e a gente vai repetindo, mas é muito bom contar com você, tá bom? Quer fazer um curso bíblico patrocinado, apoiado pelos Anjos da Esperança? Aqui está, essa revista fala sobre oração. Basta mandar uma mensagem aqui para esse número telefônico aqui, é um WhatsApp, aliás, e você vai receber em sua casa gratuitamente pelo correio esta revista. E agradecemos aos Anjos da Esperança. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Aqui está um número também para você mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O que é isso? Como é que eu posso fazer parte? Você, através das doações, vai nos ajudar a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta então para este capítulo precioso, que vamos aprender muitas lições hoje, para a honra e glória de Deus.
De volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos aqui todos os dias, você já sabe, né? Com um capítulo novo da Bíblia. Na sequência, estamos agora entrando no livro de Crônicas. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. É um livro só, dividido no meio, eu já falei um pouquinho sobre isso. E nós vamos descobrir nesse livro coisas extraordinárias. E há um verso central, ou dois versos centrais, que eu quero repetir de vez em quando para a gente não perder o foco deste maravilhoso livro. Possivelmente a tradição diz que foi escrito por Esdras, há outros pensamentos também, mas é interessante a lógica. O último capítulo do último versículo do último livro de Crônicas, o segundo, ele diz a mesma coisa do primeiro capítulo de Esdras, e parece que é uma sequência, por isso se crê que Esdras foi o que escreveu o livro de Crônicas depois do cativeiro, na volta do cativeiro, para levar esperança, porque o povo foi perdendo, né? Perdendo a sua liberdade, foi perdendo os seus bens, a sua terra, perdeu a esperança. Mas Deus tinha dito, vocês vão voltar depois de 70 anos, e foi o que aconteceu. E agora o cronista, para esse grupo que volta, e mesmo para aqueles que vão receber essa mensagem que estão ainda lá na Babilônia, mas o cronista então ele vai estabelecendo aí uma história, uma base, para que eles continuem firmes na esperança de que o Messias viria e viria de Davi. Então todo esse esforço é para isso. Todo esse esforço é para isso. Então no capítulo 17, 20 e 21, vou repetir, quer anotar na sua Bíblia, quer anotar, pode anotar aí, 17, 20 e 21 são os versos centrais, não que estão no meio, né? Mas é a ideia central do livro de Crônicas, quando diz assim, verso 20, Senhor, ninguém é semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Eles ouviram a história, estavam lá no cativeiro, eles ouviram a história. E aí vem uma outra declaração do cronista, que estabelece que Deus é o único. Agora diz assim, o teu povo também é único. Esse povo é gente única na terra, verso 21, não é? Quem há como o teu povo de Israel? Gente única na terra, a quem tu, Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome. Grandes e tremendas coisas, tal, etc. Tiraste do Egito, remiste do Egito e tal. Então aí tem duas libertações, a do Egito e agora do cativeiro babilônico. Então essa é a ideia, é mostrar que Deus é o único. E mostrar que o povo é o povo de Deus. E Deus vai cuidar dele mesmo depois de um cativeiro que estraçalhou com as esperanças. Deus vai dizendo aqui, continue tendo esperança, vale a pena. E aí nós vimos no primeiro capítulo, vamos lá dar uma olhadinha, né? Primeiro capítulo de Adão, Noé, Sem, né? Sem, filho de Noé. Aí aparece Abraão, aparece primeiro Ismael, depois Isaac e os seus filhos Esaú e Israel, como é chamado aqui, mas é Jacó. Uma pequena, onde estavam os filhos de Esaú. Capítulo 2, que vimos ontem, os descendentes de Jacó. Então são os 12 filhos, aí especificamente os de Judá, porque essa é a história que ele quer puxar, vai puxar até o Belemita, verso 50, segunda parte, Salma, pai dos Belemitas, e aí entra Davi. Davi, e essa esperança, né? Não só Davi, digo melhor, mas Belém, que vai fazer essa ligação de Davi com o Messias, essa ligação maravilhosa aqui. Então vem, capítulo 3, filhos de Davi. Davi teve filhos em vários lugares, em Hebrom, em Jerusalém, com diversas mulheres. Aí você pergunta, mas estava certo esse negócio de ter muitas mulheres? Seria-se de Mical, aliás, filha de Salomão, que foi dada a Davi porque ele matou o gigante? Ela não teve filhos, não teve descendência. E aí ela criticou Davi porque estava cantando feliz lá com a arca. Ela disse que papelão, o rei fica aí dançando e tal. Aí Deus disse para ela assim, então não vai ter filhos, viu? Mas já estavam casados há um tempo e ela não tinha filhos. E aqui apresenta os filhos nascidos em Hebrom, capítulo 3, verso 1, né? Então fala lá o primogênito Amnon, aliás,
Depois fala de Absalão, fala de Adonias, de Zefatias, de Itreão. Aí são os seis filhos que aparecem aqui. Pois os que nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobate, Natã, Salomão. Então aqui você vai vendo que as ligações vão sendo feitas aqui. Davi, Salomão, perfeitamente. Nasceram mais lá, Ibar, Elisama, esse nome sempre me confunde, Elifelete, é um nome interessante. Aí tem outros nomes, mais 9, aí menciona de Davi, todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã dele. Tamar teve um filho. Nessa sequência, a gente acaba entendendo todo esse processo de Deus em manter o Messias. Chega em Salomão. Bom, Salomão foi filho de Davi, tá? Então, toda a descendência de Davi pinça Salomão. Tá percebendo isso, né? Toda a descendência vai pinçando ali Noé, de Abraão, pinça Noé. Aí de Noé, Sem, não é? De Sem, Abraão, de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, olha aí. Aí vem Judá, de Judá vai chegando perto até Davi. E daí, na sequência, agora, esses filhos de Davi que nós vimos, até chegar em Salomão. Tem todo um propósito aqui. Descendentes de Salomão, eu fiz uma colinha aqui, porque são os reis de Israel. Desculpe, são os reis de Judá. Saul não tinha nada a ver com Davi, não era pai, nada. Davi, aí vem descendência, porque Deus disse, Davi vai ser o renovo, vai sair dele o Messias. Aí vem Salomão. Salomão foi bem e tal, mas teve uns desvios, Deus disse assim, bom, o reino vai ser dividido, infelizmente. Havia muitas forças ali, Jeroboão, que era um comandante, foi e tomou a parte norte, não é? Foram praticamente 10 tribos ali com ele. 10 tribos, 9 tribos e meia, por aí. E embaixo, em Judá, a sede seria em Jerusalém. Reino do Norte, Israel, a sede seria Samaria. Não foi no início, depois ela foi Samaria. Mas embaixo ficaram então Judá, Simeão e Benjamim. Né? Uma boa parte de Benjamim e outros aí espalhados. Então, Roboão, filho de Salomão, fica embaixo e Jeroboão fica em cima. A sequência é por baixo. Por isso que agora a gente vai ficar em Judá. Judá terra, não Judá apenas o filho de Jacó. Vem Roboão, filho de Salomão, foi tolo, se recusou a baixar os impostos e disse que ia cobrar mais do que seu pai e o reino se dividiu. Por isso o reino se dividiu, norte e sul. Ficou 17 anos. Abias, filho de Roboão, foi um rei ruim, ficou 3 anos, não obedecia a Deus. Depois vem, aqui na sequência, você pode ler aqui, dos versos 10 até o final aqui, você pode ver essa sequência toda. O rei Asa, 41 anos, tinha o coração voltado para Deus, seu reinado foi marcado por guerras. Depois o rei Josafá, 25 anos, filho de Asa, também obedeceu a Deus, procurou conduzir, tirar Judá da idolatria, foi difícil, ele acabava com uma coisa, aparecia outra e tal. Jeorão, filho de Josafá, agora aparece Josafá, aliás, né? Não, já falei Josafá. Jeorão, filho de Josafá, casou com Atália, aí deu uma confusão danada essa Atália aqui. Foi influenciado pelos reis de Israel, que não adoravam a Deus, se desviou de Deus. 8 anos, Acasias, filho de Josafá, também foi um rei ruim, bem ruim. Aí vem Atália, que era a mãe de Acasias. Olha que coisa terrível aqui. Essa mulher reinou 7 anos. Ela era filha de Acabe. Confusão. Se misturando com, inclusive, alguém de parentesco, né? Mas não adoravam a Deus. Vem Joás, 40 anos, filho único de Acasias. Vem Amazias, 29 anos. Vem Azarias, que também é conhecido por Uzias, 52 anos, foi o segundo rei que mais governou, obedeceu a Deus, depois ficou orgulhoso e criou uma série de problemas. Jotão, filho de Uzias,
ou de Azarias aqui, obedeceu a Deus, fez algumas reparações no templo, 16 anos. Vem Acás, filho de Jotão, colocou altares idólatras, tal, 16 anos. Ezequias, filho de Acás, foi obediente a Deus, purificou o templo, tal. Manassés, que foi o rei que mais reinou, 55 anos. E esse camarada aqui, ele deu um filho para aplacar a ira de um Deus lá, que ele adorava. Foi terrível. Manassés foi terrível. Criou um problema sério. 55 anos. Amon, filho de Manassés, ficou nos pecados do pai, 2 anos. Josias, filho de Amon, começou a reinar com 8 anos, fez uma revolução bastante grande. Ali, nós vimos lá atrás, né, no finalzinho do livro de Reis. Jeoacás ficou só 3 meses, péssimo. Teve um pai maravilhoso e foi um péssimo rei, ficou 3 meses, aí já começa a derrocada final, né? Derrocada final, um pleonasmo, né? Mas de Israel. Jeoaquim, filho de Josias, não seguiu a Deus, só reis ruins. Joaquim também não deu certo, 3 meses. Zedequias, aí ele se achou, foi lá contra a Babilônia e acabou sendo destruído, morto, vendo seus filhos morrerem, ficou cego e tal. Mas tem uma questão pós-exílio. Aqui é interessante nesse capítulo, do 10 até aqui o 24, porque ele dá a sequência depois do cativeiro, depois dos 70 anos. Continuou da família de Davi. Aí aparece diretamente de Joaquim, Jeconias. De Jeconias, Pedaías. Zorobabel, que provavelmente foi aquele que ajudou na construção do templo e tudo mais. Ananias, Secanias, Nearias, aí tudo com Ias no final, né? Elioenai, que foi o último mencionado aqui nessa lista. E qual o interesse aqui dessa lista? É mostrar justamente isso. Teve sequência. Essa é a palavra. Só há um Deus, só há um povo. E Deus vai dando essa sequência para chegar até o Messias. Esta é a coisa linda do livro de Crônicas. Ele é bem focado, bem focado. Então não estão aqui essas genealogias à toa, não é? Aqui, por exemplo, mostrando os descendentes de Salomão, que vem de Davi, que vem de Judá, e aí vai, né? Por trás eu já falei bastante isso. Mas essa é a coisa encantadora. São vários nomes aqui. Esses nomes eu mencionei, fiz aqui uma pequena observação em cada um. Cada nome lembra uma coisa. Josias lembra uma coisa boa. Ezequias lembra uma coisa boa. Manassés lembra uma coisa ruim, péssima. Um péssimo exemplo, matando seu próprio filho. Entregando a um Deus que nem existia. Né? Levando para ser um objeto de adoração, né? de sacrifício. Como um ato de adoração, então já é uma coisa negativa. E vários reis desses daqui, Zedequias, uma coisa negativa. Então os nomes estão aqui e a gente lembra, né? De uma coisa, pensa nas pessoas e pensa no que elas fizeram. Alguns nomes eu tenho aqui na minha mente. Eu tive um colega muito querido chamado André. Aliás, eu tive 2 colegas. André Radesca, um grande amigo, um engenheiro hoje famosíssimo aí no Brasil, e André Mitsunami, que era um japonês. Eram 2 amigos, queridíssimos. Esse nome ficou na minha cabeça. E quando eu tive um filho, eu escolhi o nome masculino, se fosse, minha esposa escolheria o feminino. Nós tivemos 2 meninos, né? Então eu escolhi os 2 nomes, mas ela participou, claro. Mas o nome era André. André quer dizer homem forte, vigoroso, mas os Andrés da minha vida ficaram aqui, foram positivos. Eu tenho outros nomes que são negativos, não vou mencionar aqui, né? Mas são coisas da minha cabeça. São pessoas que passaram por mim e foram muito ruins, foram negativas, colegas, lá na adolescência, o tempo de garoto, gente que queria só brigar e etc. e tal. Então, a gente lembra do nome e lembra de alguma coisa que a pessoa fez e tem aquela impressão. Aqui tem vários nomes e você pode ter uma impressão em cada nome aqui. Agora, minha pergunta final, Gui, o seu nome cria que impressão nas pessoas? Qual é a impressão que o seu nome cria nas pessoas? Uma coisa boa, coisa ruim? Teria um amigo seu, uma amiga sua, o desejo de colocar o seu nome, né, em alguém por lembrar uma coisa boa? É uma pergunta para a gente responder particularmente, né?
se eu sou uma pessoa do bem, se eu quero estar do lado de Deus, se eu quero amar as pessoas, se eu valorizo as pessoas, se eu sou desprendido, se eu sou altruísta. É o desafio da vida, né? Vamos fazer uma oração para terminar. Pai querido, nós gostaríamos que o nosso nome pudesse impressionar positivamente as pessoas, não para o nosso orgulho pessoal, mas que elas digam finalmente, puxa, suas atitudes parecem com as atitudes do Nazareno. Você parece Jesus, porque esse é o grande objetivo, Senhor, que nós queremos atingir em nossa vida, sermos Jesus para as pessoas. Dá-nos esta bênção, dá-nos esta visão. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com o próximo capítulo, capítulo 4, primeiro livro de Crônicas. Antigamente, era muito comum as famílias terem muitos filhos. Minha avó teve 12 filhos. Porém, os tempos mudaram. Hoje, a média de filhos é 2, no máximo 3. Algum tempo atrás, fui em uma reunião de família de uma senhora mãe de 10 filhos. Ela já estava na casa dos 60 anos e já era bisavó. No final do encontro, todos se reuniram para tirar uma foto. Que imagem impressionante! A senhora estava no centro da foto, rodeada de 10 filhos, 22 netos e 11 bisnetos. Alguém do meu lado me falou: imagine que essas quase 50 pessoas vieram daquela senhora. É verdade, sem ela, toda aquela geração não existiria. A partir dela, várias vidas foram geradas. No terceiro capítulo de 1 Crônicas, encontramos uma grande foto familiar do Davi. O autor apresenta uma longa lista com nomes de filhos, netos e bisnetos que foram gerados a partir de Davi. Porém, esta lista tem algo diferente. Em cada geração encontra-se nomes de reis. Isso porque a linhagem de Davi nunca perdeu o trono de Israel. Agora volte no tempo. Lembre-se de quem era Davi no passado. Sim, um simples pastor de ovelhas, o menor e mais novo dos filhos de Jessé. Pela cultura de seu tempo, o filho mais velho é que teria direito às bênçãos dos pais. Davi, por ser o último, dificilmente se destacaria em sua família. Mas Deus olhou com carinho para Davi. O tirou do anonimato e a partir dele começou uma linhagem de sucesso, a qual governou por vários séculos o trono de Israel. Agora pense em sua vida. Talvez você se ache pequeno, ou mesmo anônimo neste mundo em que vivemos. Às vezes, você pode se achar insignificante, sem ser notado pela vida. Mas sabe, você não tem noção do que Deus pode fazer a partir de você. Em você, Deus pode começar uma história que impactará o mundo por várias gerações. Entregue seu futuro a Deus, e quem sabe dentro de algumas décadas, você olhará para trás e enxergará quantas vidas foram influenciadas pela sua vida.